Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos ter aqui, né, a nossa oitava aula já, a última aula do nosso segundo combo, certo? E o nosso tema, ele é bem tranquilo, tá? E ele fala sobre a comunicação intercelular, ou seja, a forma em que as células elas vão se comunicar umas com as outras, tá? Características gerais dessa comunicação. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que isso é uma consequência da organização em tecidos. Lembra que a gente tinha lá a nossa célula procarionte, que era uma célula extremamente simples, ela vivia tranquila lá no seu mundinho, certo? E ela não dependia de outras células. Quando a gente vai para as nossas células eucariontes, as mais evoluídas, elas se tornam tão complexas que elas começam a se organizar em tecidos porque elas começam a ter ali uma dependência funcional. Então, por exemplo, o meu tecido epitelial vai ter funções relacionadas àquele epitélio, mas ele não vai estar produzindo as mesmas funções, não vai estar realizando as mesmas funções que o meu tecido nervoso, que o meu tecido muscular. Então, para que isso seja bem coordenado, para que isso aconteça da forma correta, a gente começa a ter uma necessidade de trocar informação. Então, essa minha comunicação intercelular, ela serve para isso, tá? Para os tecidos, meus tecidos eles se organizarem e eles funcionarem como devem. Então, isso vai servir aí, né? Como já falamos, uma consequência aqui, né, do funcionamento tecidual, lembrem disso, é para isso que serve uma célula trocar informação com a outra, enviar sinais extracelulares, claro, eu pego um sinal ali da minha célula e envio para outra. Isso seria a minha mensagem. E isso cria um sistema ali, né, que pode ser primeiro os mensageiros ou mensageiros químicos, que é onde eu libero uma substância e essa substância ela serve ali, né, como mensageiro, como comunicador para outra célula. A gente vai ver mais melhorzinho um pouquinho disso daí, tá? As distâncias, elas são variáveis. A gente vai ver que justamente quando a gente vai classificar os tipos de comunicação, a gente volta aqui, a gente precisa se atentar a essa questão de distância, tá? E também para modificar as respostas em outras células. Então, por exemplo, eu levo uma informação que, por exemplo, eu posso chegar e dizer: ei, célula que está aí do lado, eu preciso que você funcione em alta potência, porque está acontecendo uma coisa aqui. A gente vai precisar, sei lá, de energia, a gente vai precisar crescer, a gente vai precisar se multiplicar. Ou então, por exemplo, olha, você está funcionando demais, você está começando a me prejudicar, eu preciso que você reduza o seu funcionamento. Então, elas podem excitar a outra, ativar a outra, tá? Podem inibir a outra e modular, que é justamente esse meio termo, tipo, dá uma segurada aí ou dá uma intensificada. Enfim, elas vão se comunicando e elas vão se regulando, tá certo? Aqui mostrando algumas formas, né, em que elas podem se afetar. Por exemplo, aqui eu tenho a minha primeira célula, certo? Ela recebeu outras mensagens aqui, mensagem A, mensagem B, mensagem C. E essas mensagens ajudaram ela a quê? A sobreviver. Disseram para ela, ó, beleza, continue assim, você tá indo bem. Ou então, às vezes ela recebe outras mensagens aqui, certo? E essas mensagens já trazem outra informação. Dizem para ela que ela precisa se dividir, que ela precisa começar a se multiplicar. Seja lá qual for o motivo. Às vezes você pode começar a estar tendo uma lesão tecidual ali, e aí você precisa repor esse tecido, certo? Então você vem e você dá essa ordem de divisão. E aí vocês veem que a minha célula inicial aqui, ela se multiplicou e agora eu tenho duas, certo? Aqui, ordens diferentes, ordens relacionadas à diferenciação, especialização daquela minha célula. Então, ela tinha esse formatinho básico inicial e ela recebeu uma ordem para se diferenciar, para amadurecer, certo? E aí ela se torna essa outra célula aqui, como por exemplo, a gente pode ver exemplos de monócitos, quando eles vão, né, ser ativados, eles vão funcionar ali no tecido e eles se tornam macrófagos. Então, eles passa um processo de ativação, que seria similar a esse daqui de diferenciação. Isso é uma forma também de ter ali uma resposta, uma comunicação, tá? E aqui nós temos, inclusive, informações acerca da morte, certo? Algumas células podem estar ali induzindo outras para que elas sofram apoptose,
que é aquela morte celular programada, tá? Então essa é uma forma de ordem também. Isso varia bastante, mas a essência aqui é vocês entenderem que é uma célula conversando com a outra, instruindo ela para o que ela deve fazer, tá? Aqui nós temos as etapas dessa minha comunicação, como é que ela ocorre, quais são os passos desse meu processo, certo? Então, a gente sempre começa aqui, ó, com a síntese do mensageiro químico. Claro, é como se eu estivesse ali iniciando minha ordem. Eu quero mandar essa minha mensagem, eu quero que aquela minha célula ali vizinha, ela faça determinada atitude. Então, eu vou lá e eu produzo uma cartinha para mandar para ela. Então, essa é a minha síntese do mensageiro. Quando eu pego aquela mensagem e eu escrevo ela, certo? Eu vou produzir o meu mensageiro químico. Esse é o primeiro passo. Depois eu vou secretar ele. Claro, eu preciso que ela saia ali da minha célula para ir para a minha célula-alvo, chegar onde eu quero que ele chegue. Então, meu segundo passo é a secreção. Destacar aqui que quando a gente fala de secreção, certo? A gente tem um destaque forte aqui daquele nosso complexo de Golgi, que é justamente a nossa organela que vai servir para empacotar as substâncias e enviar elas ali, né, para o meu meio extracelular. Aí vamos supor que, por exemplo, a gente esteja falando de uma proteína, um mensageiro que seja uma proteína. Então, nessa etapa 1 aqui, ó, de síntese do mensageiro, a gente poderia citar envolvido aqui, né, meus ribossomos, meu retículo rugoso, que chegou e produziu isso daqui, mandou lá para o meu Golgi vai direcionar. Ou exemplo, se fosse uma questão de um hormônio lipídico, eu teria o meu retículo liso aqui envolvido. E ele também enviaria aqui para o meu Golgi direcionar. Então, relacionem, tentem imaginar isso a nível ali também de organela, porque pode ser uma coisa que, como foi um assunto recente, pode ser uma coisa a ser cobrada junto também, tá? Então, tentem imaginar isso daqui. A minha produção, justamente a minha produção proteica, minha produção lipídica, que a gente viu na última aula, e a minha secreção é a minha função do meu Golgi, tá? Então vamos nos atentar a esses detalhes aqui também. Enfim, aí nós vamos para o passo 3, que é o transporte até a célula-alvo, ou seja, como que esse meu mensageiro vai chegar onde eu preciso que ele chegue. Às vezes isso pode ocorrer ali no próprio tecido, por estarem pertinho, ou às vezes eu mando para minha circulação e da minha circulação vai chegar a minha célula-alvo. Isso varia bastante, mas depois da secreção, obviamente, viemos para a parte de transporte. Depois disso, ele vai chegar na minha célula-alvo. Quando ele chega na minha célula-alvo, ele vai ser detectado e recepcionado, tá? É justamente você fazer o check-in ali na sua célula, certo? Então ele chega, aquela célula identifica que aquela mensagem é para ele, a gente vai ver como, certo? A gente tem receptores específicos para isso. E aí ela vai e ela acolhe aquela mensagem. Essa minha mensagem, ó, que já fez todo esse meu percurso aqui, vai agora gerar uma repercussão dentro dessa minha célula receptora, para ela começar a fazer aquelas ordens que a gente mostrou agora. Por exemplo, seja iniciar o seu processo de apoptose, seja iniciar uma multiplicação celular, ou até uma hipertrofia que seja crescer, né, o seu tamanho, a gente não sabe, podem ser várias funções, né? Inclusive de ele produzir também mais mensageiros, porque às vezes a gente precisa ali de um intermediário para chegar à resposta. Então a gente vai para a parte, ó, de tradução daquele nosso sinal. Então, transmissão intracelular, ou seja, dentro da minha célula daquele sinal, certo? Aquele meu celular, ele foi captado pela minha membrana plasmática, entrou dentro da minha célula e vai começar a gerar as modificações e as respostas. Ele vai ser traduzido para gerar essas minhas respostas, minhas mudanças internas, tá? E depois que eu faço isso daqui, que eu obedeço essa minha ordem produzida aqui no 1, eu vou eliminar o meu sinal, porque eu não quero estar ali eternamente fazendo aquilo dali. Eu tenho que realizar somente no momento necessário. Então, aquele meu sinal que foi captado, que já foi executado, certo? Já fiz o que ele mandou, eu vou lá e eu elimino, ou seja, eu vou ali metabolizar aquela substância, seja ela proteica, lipídica, qualquer que foi que eu recebi,
para que eu possa cessar aquela minha resposta, porque eu já fiz o que eu deveria, certo? Então, só para lembrar aqui quais são os passos, nós temos síntese do mensageiro químico, a secreção desse meu mensageiro, certo? Quando ele vai ser liberado, o transporte até minha célula-alvo, a etapa de detecção e recepção do meu sinal, a transmissão intracelular do sinal, né, que é justamente essa minha etapa de tradução, de reagir ao que me foi dado, ao que me foi apresentado como ordem, e por fim, a eliminação do meu sinal. Saibam isso direitinho, certo? Se vocês quiserem, façam esse resumo no caderno de vocês, que é bom vocês entenderem bem isso daqui. Bom, como eu falei, né, a gente tem aí uma gama de receptores celulares que vão servir justamente para captar esse meu impulso, minha informação que está vindo ali. E justamente a gente precisa disso, né, para poder obedecer as minhas ordens da forma correta. E o que é que eu quero que vocês saibam? Existem substâncias que não vão estar precisando de muita, vamos dizer assim, muita coisa relacionada lá com a minha membrana plasmática, certo? São geralmente substâncias lipossolúveis. Lembrem que nossa membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, isso daqui são fosfolipídios, é predominantemente lipídica. Então, substâncias lipossolúveis têm afinidade com essa minha bicamada. Então, elas conseguem passar mais facilmente, certo? Vamos imaginar aqui, né? Seja lá o que for, que seja uma substânciazinha limpídica, essa bolinha aqui amarela. Ela vem, ela passou aqui, mas para ela gerar respostas, ela vai precisar de um receptor. Como ela passou aqui tranquilamente, ela não precisou ser regulada na minha membrana plasmática, mas ela precisou ser regulada dentro da minha célula. Então, receptor nesse primeiro caso é intracelular, certo? Então, dentro da minha célula, eu vou ter ali substâncias que vão captar esse meu produto que entrou aqui, esse meu mensageiro que entrou aqui, e vão, né, levar ele para gerar uma resposta ali dentro da minha célula. Contudo, isso daí a gente fala principalmente, né, como eu disse, de substâncias lipossolúveis. Em outros casos, a gente pode ter, né, substâncias que sejam hidrossolúveis, que tenham às vezes cargas elétricas e que precisem de uma seletividade maior por parte da membrana, porque eu não quero que qualquer célula receba essa mensagem. Eu quero que células específicas recebam essa mensagem. E essa mensagem é tão importante que eu não quero nem que ela entre para depois ser classificada ou não. Eu quero que ela seja classificada antes de entrar na minha célula. Então, na minha membrana plasmática, eu já tenho aqui, ó, um seletor. Eu tenho um receptor que está na minha membrana plasmática. Isso daqui seria, por exemplo, uma proteína e canal, uma proteína integral, porque ela está aqui, né, em contato com a parte lipossolúvel e a parte hidrossolúvel da minha membrana, tá? Então, é uma proteína integral. Essa minha proteína integral, ela vem e ela recebe aqui o meu sinal que está vindo e ela vai gerar uma resposta dentro da célula. Mas aí a minha seleção, a minha classificação ali do meu sinal, ele já foi direto a nível de membrana. Então, eu vou dizer que é o quê? Um receptor unido à membrana plasmática. Então, ele ocorre, ele vai selecionar essa informação antes mesmo desse daqui, que esse daqui é intracelular. O sinal precisa entrar na minha célula para eu poder processar ele, certo? Então, aqui os mensageiros extracelulares podem se unir a receptores na superfície da membrana ou a receptores intracelulares, né? São os dois tipos. Extracelulares, obviamente, porque a gente está falando aqui de uma comunicação intercelular. Então, vem de outra célula, por isso, extracelulares, vem do meio externo, tá? Aqui mostrando um pouquinho, né, sobre essa minha função aqui no meu receptor, que nós temos a célula emissora, ou seja, foi a célula que produziu lá o meu sinal, né, produziu, secretou o meu sinal, enviou, seja lá pela minha circulação, pelo meu próprio tecido, o que for. E aí, minha substância, esse daqui ó, que está indicado como ligante, é o meu mensageiro, certo? E o mensageiro químico, ele vem aqui, ó, e ele identifica a célula-alvo porque eu tenho um receptor. Então, o receptor, ele serve justamente para ocorrer essa identificação.
Eu não quero, por exemplo, liberar um hormônio do crescimento e fazer com que todas as minhas células do corpo cresçam. Eu quero, por exemplo, às vezes que só, sei lá, minhas células cardíacas cresçam. Eu não quero que todas cresçam. Então, eu vou mandar esse meu ligante, esse meu mensageiro químico, com uma informação para se encaixar somente no receptor ali das minhas células cardíacas. Então, isso faz uma seletividade. Isso faz com que a gente identifique corretamente a nossa célula-alvo, tá? E aí, a célula que não possui esse meu receptor, não vai acontecer nada com ela, certo? Ela não possui receptor, então ela não emite resposta. Então, ela não é danificada também por esse meu processo. Então, isso aqui é só para resumir um pouquinho, tá? A função do receptor. Eu gosto que vocês façam muito desenho com esse assunto. Vocês vão perceber que esse slide praticamente não tem texto. É muito mais desenho. E é justamente por isso. Quando vocês forem estudar, façam muitos desenhos. Mas entendam os elementos que você está desenhando. Então, entendam que isso aqui é o meu mensageiro químico, tá? É meu ligante, é o meu mensageiro químico que foi produzido na minha célula emissora. Minha célula emissora produziu ele, chegou lá, secretou, foi, seja lá pela minha circulação, pela minha via de encaminhamento, chegou aqui, ó, no receptor, e o meu receptor induziu uma resposta intracelular na minha célula-alvo. Então, se atentem, ó, aos nomes, tá bom? Então, célula emissora, célula-alvo, pode ser chamada em espanhol de célula branca. Aí vamos lá, agora a etapa de tradução de sinais é quando aquele meu sinal recebido, aquele meu mensageiro recebido, que já fez a ligação ali, né, com o meu receptor, ele vai ser realmente transformado na resposta que eu quero. Então, por exemplo, às vezes essa minha resposta é liberar alguma proteína para o meu sangue. Então, vamos supor que a gente esteja, por exemplo, para vocês saberem, a gente tem uma proteína que a gente chama de albumina. A albumina, ela faz o controle da concentração de líquidos no corpo. Ela regula o nosso processo de osmose. E ela é produzida lá no nosso fígado. Então, às vezes, a gente pode ter ali alguma alteração de pressão. E aí, eu vou mandar essa informação lá para o meu fígado, tá? E meu fígado vai entender que ele precisa produzir essa minha albumina. Então, é essa a questão, é quando ele pega e ele realmente vai ativar lá ribossomo, vai ativar retículo rugoso para produzir essa substância e liberar ela lá na circulação sanguínea e fazer os devidos controles da minha pressão. Isso é só para ilustrar, não precisa gravar esse processo, tá? Mas só para vocês entenderem que é quando você pega aquele sinal recebido e você realmente vai lá e você transforma ele em algo efetivo dentro da célula. Então, por exemplo, se fosse uma ordem de apoptose, de morte celular, quando eu recebesse aquele meu mensageiro químico que se ligou ao meu receptor vai se ligar à minha estrutura intracelular e eu vou iniciar os meus processos devidos, eu vou formar meus corpos apoptóticos até a minha célula morrer. Então, é basicamente sobre isso, tá? É o processo pelo qual um tipo de sinal, ou seja, aquele meu sinal do mensageiro químico, vai ser convertido em outro. Ou seja, eu pego ele e eu vejo o que é que eu preciso fazer dentro da minha célula. Então, uma célula branca, uma célula-alvo, né? Lembra que eu falei para vocês que é a mesma coisa. Ela vai converter o sinal extracelular vindo ali, né, do meio extracelular, em um sinal intracelular, ou seja, esse sinal que veio de fora vai gerar uma reação interna, por isso intracelular. Aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses, né, meus mensageiros, como é que ocorre esse processo, né, nós temos aqui a primeira, ó, a via da tradução, certo, dos meus sinais. Aqui, ó, sem o ligante, certo? Essa célula aqui, ó, não tem ligante. Não tem, no caso, receptor, beleza? Quer dizer, ela tem o receptor, mas não temos ainda o ligante. O ligante seria o mensageiro químico. O mensageiro químico não está presente, nada acontece, célula tranquila lá, segue lá suas funções. Porém, veio aqui, né, meu mensageiro químico. Meu mensageiro químico aqui, ó, se ligou ao meu receptor. A exemplo aqui de um receptor de membrana, tá? Já que a gente tem aqui o sinalizado esse risquinho para indicar meio intracelular e meio extracelular. Esse risquinho seria minha membrana plasmática. Então, aqui é um receptor de membrana. Veio aqui meu mensageiro se ligou ao meu receptor de membrana
E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar uma resposta. Ele vem aqui, ó, e ativa essa minha proteína aqui do lado, ó. Então, o receptor vai ativar uma proteína de membrana. Ativou essa daqui, certo? Isso vai ser passado para o meu meio intracelular. Então, a minha proteína na membrana vai ativar a proteína no hialoplasma, ou seja, no meu citoplasma dentro da minha célula. Então, essa ordem aqui, ó, já migrou para dentro da célula. E essa minha proteína ativa a outra. Ativa mais uma proteína. E assim eu vou ter finalmente, ó, uma proteína-alvo sendo ativada. O que eu quero dizer? A gente tem mensageiros que podem, por exemplo, chegar aqui, se ligar à minha proteína de membrana e já desencadear uma resposta intracelular, ou às vezes a gente precisa ali de mediadores desse processo, certo? Então ele vem aqui, ó, passa a mensagem para cá, que vai passar a mensagem para cá, que vai passar a mensagem para cá, e uma proteína vai ativando a outra até chegar finalmente à resposta que eu desejo, tá? Então isso aqui é só para vocês entenderem que às vezes esse meu processo, ele é extremamente complexo, tá? Ele não é tão assim direto. Ele pode necessitar de várias proteínas. E aí a gente pode ter aqui, por exemplo, surgimento de diversas doenças. Se eu tenho, por exemplo, um defeito nessa minha proteína aqui, ó, se eu tenho um defeito nesse meu receptor, se eu tenho um defeito aqui nessa minha última proteína. Enfim, isso varia. Então é legal vocês saberem que a gente segue assim uma cascata de efeitos nessa minha etapa de tradução, tá? Mas vamos lá, quais são os tipos de comunicação? A parte que a gente tem que ter assim, o máximo de atenção possível. Aquela inicial é mega importante também. Mas como a gente está entrando agora em classificação, classificação é sempre questão de prova, é sempre uma coisa que vocês precisam saber. Então, nós temos tipos de comunicação principais. Nós temos parácrina, autócrina, endócrina, sináptica, neuroendócrina, eustácrina, e assim vai indo. Nós vamos falar de cada uma delas, certo? Parácrina, primeira. Parácrina, eu já escrevi aqui uma dica para vocês, ó. Parácrina com quem está perto, ou seja, P de parácrina, P de perto. Ou seja, vai ser justamente aquela minha comunicação celular que vai ocorrer entre células que estão localizadas uma ali juntinho da outra. Não está dentro do meu próprio tecido, muitas vezes, tá? Não necessariamente é o meu tecido. Às vezes eu posso ter, por exemplo, uma resposta entre o meu endotélio e o meu tecido conjuntivo. Lembra que o meu endotélio é aquele meu epitélio dos vasos sanguíneos. Então eu chego e eu posso ter ali, ó, relações entre os dois, mas eles estão pertinho, estão um coladinho no outro. Então essa posição ela vai determinar esse tipo de comunicação intercelular. Então lembrem, P de posição, P de perto, ou seja, é com quem está perto. Aqui nós vemos um pouquinho, olha, célula emissora aqui, certo? E as células-alvo, células brancas, seja células brancas, elas são as células que estão aqui pertinho. Então esse mediador ele tem uma função local. Beleza? Então minha célula emite aqui, ó, um mensageiro químico e ele é um mediador local, porque ele vai agir naquele local. E ele vai lá se unir aos receptores para dar ordem para essas células que estão aqui do lado, tá? Então é basicamente pela proximidade esse tipo de resposta, esse tipo de comunicação. Agora nós temos a autócrina. Auto é algo que sempre se refere a si mesmo, certo? Então, por exemplo, se eu sou autossuficiente, eu mesmo me basto. A minha autoestima é a forma em que eu me estimo, a forma em que eu me vejo, certo? Então, minha autócrina, sempre analise a palavra, a minha autócrina é o meu tipo de comunicação que é determinada da célula com ela mesma, falando consigo mesmo. Por isso eu botei essa dica aqui para vocês. E aqui nós temos a mensagem, certo? Ocorrendo essa mensagem, esse meu mensageiro químico, ele é liberado por essa célula, mas esse meu mensageiro, ele vai anunciar, ele vai causar uma resposta na minha própria célula. Então, essa minha célula libera um mensageiro e esse mensageiro se liga a receptor dela mesma.
E aí eu induzo uma resposta aqui. Onde é que eu posso ver isso? Por exemplo, células que sejam do mesmo tecido, tá? Por exemplo, um epitélio se comunicando com o outro, esse epitélio ele dá uma ordem, sei lá, se contraia. Se contrai a célula epitelial, é a ordem. E aí ele joga. Só que é para que todas as minhas células epiteliais se contraiam. Então ela também é uma célula epitelial. Então ela também vai acabar recebendo essa mensagem, também vai se contrair. Então às vezes a gente precisa que a ordem venha para a gente mesmo também. Então é legal vocês entenderem isso daqui, saberem quando a gente fala de autócrina, a gente fala de si mesmo. Então é a célula que envia o mensageiro químico, mas aquele meu mensageiro químico se une a receptores próprios, tá? Endócrina. Endócrina é um nome aqui, ele ajuda bastante, né? Ele é bem famoso, que é a nossa comunicação de hormônios, tá? Então, todos aqueles nossos órgãos que a gente fala tanto ali, produtores de hormônios, a gente está envolvendo aqui, certo? E o hormônio, ele segue um caminho específico. Então, ele vai ter aqui uma célula, que vai ser, né, a minha célula produtora ali da minha informação, minha célula endócrina, beleza? E ela produz ali o hormônio. Esse hormônio que ela produziu vai migrar pela circulação sanguínea e vai para uma célula-alvo, uma célula branca que pode estar, às vezes, muito distante de onde ela está, onde a produtora está. Então, vamos supor que eu tenho lá minha hipófise. Minha hipófise não. Minha hipófise mesmo. Produziu ali algum hormônio. E esse meu hormônio migra por toda a minha circulação e vai agir, sei lá, vai agir nos meus ovários, por exemplo, vai agir nas minhas mamas. Então a gente tem uma circulação por todo o corpo até chegar na minha receptora. Então lembra que eu falei para vocês que a gente tem um receptor de membrana para tornar isso específico? Então esse meu processo aqui é de correr pelo sangue, correr pelos meus vasos sanguíneos, ele acaba conseguindo acontecer da forma que deve, porque a gente tem receptores. Então, eu vou conseguir correr todo um percurso até chegar na minha célula-alvo sem afetar outras células, tá bom? Então, isso aqui é bem específico também. É legal vocês saberem isso. E o que é mais importante aqui? É vocês entenderem o que está envolvido. Porque, por exemplo, o professor de vocês, a professora de vocês vai botar um texto, certo? E vai dizer lá, por exemplo, que a gente tem para vocês relacionarem o nome da comunicação intracelular com o que ocorre ou os elementos que compõem ela. Então, às vezes pode dizer, uma célula produtora, ela vai emitir, vai produzir ali, né, o meu mensageiro químico e ele vai correr pela minha corrente sanguínea até chegar na célula-alvo. E aí vai pedir para você dizer lá qual é o tipo de comunicação. Então, se é uma célula que é produtora que está produzindo uma substância, nesse caso, hormônio, isso é importante, e esse meu hormônio vai pela minha circulação sanguínea até chegar no meu célula-alvo, a gente está falando da comunicação endócrina. Então, às vezes ela também pode colocar pedindo os elementos dessa minha comunicação endócrina, pedir para você explicar. Então, vocês têm que dizer que você tem uma célula endócrina que vai produzir hormônio. O nome desse meu mensageiro químico aqui é importante nesse caso. Então, precisa saber que é hormônio. E esse hormônio migra ali pela minha circulação até a minha célula alvo, que vai ter receptores específicos. Então, entenda. Às vezes ela pode botar só o nome do mensageiro, ou pedir o nome desse meu mensageiro, que é o meu hormônio. Então eu tenho que saber, eu tenho que entender quais são os elementos que estão envolvidos aqui, tá? Então eu recomendo, vou dizer mais uma vez, eu sei que é chato, mas vou dizer mais uma vez, desenhem isso. Porque aí vocês não vão esquecer, vocês vão lembrar de tudo que constitui aqui esse tipo de comunicação, tá? Agora nós vamos para a nossa comunicação número 4, que é a sináptica. Ela é bem famosa, tá? Nossas sinapses. A gente sempre lembra lá o nosso sistema nervoso e todas aqueles meus feixes nervosos, um neurônio passando uma mensagem para vários neurônios e tendo toda aquela nossa comunicação que corre o corpo inteiro, às vezes em, sei lá, milissegundos eles conseguem correr longas distâncias.
para se comunicar, para dar início ali a uma contração muscular, por exemplo. Então, é muito importante, tá? Mas essa daqui é legal porque ela é fácil de lembrar, porque já é algo que a gente fala muito. Então, lembrar que as sinapses estão relacionadas com os neurônios é algo que eu acho bem tranquilo, né? Mas aqui, quais são os componentes? Nós temos justamente aqui o nosso neurônio, certo? Ele vai ter ali a região do seu corpo celular que é cercado, às vezes, por dendritos. Lembra que os dendritos vão ser umas extensõezinhas aqui, tá? Do meu corpo celular, onde ele vai receber sinais. E ele vai propagar esses sinais. Ou às vezes ele é o iniciador do sinal também. E aqui nós temos uma região chamada de axônio, certo? E aqui, por fim, a gente tem a nossa sinapse, a nossa fenda sináptica, beleza? E a célula branca, que é a nossa célula-alvo. Como é que isso ocorre? Aqui no meu corpo celular, eu vou ter a produção do quê? De um neurotransmissor. Esse que é a onda aqui dessa parte, tá? E vocês saberem os nomes. O nome do mensageiro químico, principalmente, que é o nosso neurotransmissor. Então, meu neurotransmissor ele vai ser produzido aqui, tá? No meu corpo celular. Toda aquela onda lá que a gente sabe, que a gente tem comunicação de retículo com o Golgi. O Golgi joga ele na vesícula e manda ele lá pro outro lado. A gente vai ter um monte de microtúbulo aqui, ó, servindo de estradinha para essa minha vesícula com neurotransmissor caminhar todo esse axônio e chegar até a minha região sináptica. Então, a gente vai ter aqui, ó, várias cordinhas, tá? Várias pistas. E aí, eu vou ter aqui, ó, proteínas que vão carregar minha vesícula. Eu acho que vocês lembram da última aula que eu botei uma cena de uma proteína aqui, ó, com os pezinhos andando no meu microtúbulo, levando uma vesícula enorme. Aquilo dali poderia ser justamente esse meu impulso, quer dizer, essa minha propagação aqui do meu neurotransmissor dentro do meu axônio. Então, ele vai, o neurotransmissor é produzido no corpo, ele anda aqui, ó, todo o meu axônio até chegar aqui, na região final, tá? E aí, na pontinha aqui do meu axônio, ele vai receber algum sinal para liberar esse meu neurotransmissor, geralmente associado ali ao cálcio, tá? O cálcio age, ele dá uma resposta na minha membrana plasmática, minha membrana vai e libera esse neurotransmissor aqui, ó, direto nesse meu receptor. Então, aqui é interessante vocês saberem que a gente tem uma proximidade muito grande. Por isso que eu crio o que eu chamo de fenda sináptica, tá? Ou a minha própria sinapse, que é justamente essa região onde eu tenho o final do meu axônio, eu tenho o meu neurotransmissor sendo jogado nesse espaço e sendo jogado direto aqui no meu receptor da minha célula próxima, minha célula diana, minha célula alvo, minha célula branca, tá? Então ela recebe essa resposta, ou ela recebe esse meu mensageiro, que é o neurotransmissor, e vai dar ali, né? Vai ocorrer, seja lá o que precisar ocorrer para essa minha célula seguinte. Então, vamos simplificar. O que é que eu tenho que saber daqui? Saber que quando a gente fala desse tipo de comunicação sináptica, a gente fala de neurotransmissores como mensageiros químicos, ponto importante. A gente tem uma proximidade celular, tá? E essa minha região aqui em que a gente vai ter a comunicação do neurotransmissor com o receptor da minha célula seguinte, minha célula-alvo, eu vou chamar de fenda sináptica. Isso aqui é importante. Então, lembrem desses nomes, neurotransmissor e fenda sináptica. Que eu mostro um pouquinho para vocês também, né, como é que funciona. Lembra que eu falei do cálcio? Olha, o cálcio chega aqui no meu neurônio vai e recebe pela entrada do cálcio a autorização para eliminar o neurotransmissor aqui para minha fenda sináptica. Nesse caso aqui a gente tem, né, um neurônio e outro neurônio como receptor também, como célula receptor, quer dizer, célula-alvo também. E aqui, ó, os receptores de membrana dele. Vejam aqui, ó, cálcio entrou,
Aqui eu tenho os meus neurotransmissores ainda envolvidos em vesículas. Essas minhas vesículas liberam o neurotransmissor aqui, ó. Isso abre canais de sódio, certo? E esses canais de sódio, né? Eles dão uma resposta lá intracelular. Eles vão passar aqui as substâncias e vai dar uma resposta intracelular. Ou seja, o que eu preciso saber? Neurotransmissores andando aqui pela minha fenda sináptica. E aqui do lado a gente tem a mesma coisa, tá? Vesículas aqui, ó, cheia de neurotransmissores, que esses neurotransmissores vão ser, ó, jogados aqui nessa minha fenda sináptica para iniciar respostas intracelulares. Agora vamos lá, juntando o que a gente viu da endócrina, que é aquela hormonal, e juntando agora com a nossa sináptica, a gente tem a nossa comunicação que a gente classifica como neuroendócrina, que é justamente aquele mix ali. É quando a gente fala de alguns neurônios especiais, tá? Que vão estar ali secretando o que a gente chama de neurohormônios. É um meio termo entre um e outro. Então aqui ó, nós temos a nossa célula neurosecretora, beleza? Ela produz um neurohormônio, esse neurohormônio ele segue para minha célula-alvo. Lembra que quando a gente viu a sinapse, a gente viu que a gente precisava de uma proximidade entre as células muito grandes. Aqui não, aqui eu tenho o meu hormônio aqui, eu tenho o meu neurônio aqui, tá presente também, assim como eu tenho na sinapse. Porém, esse meu produto, esse meu mensageiro, ele precisa percorrer meus vasos sanguíneos para chegar na célula-alvo, que nem a minha endócrina. Então, ele tem um mix ali, ó, ele tem uma associação de uma e outra, tá? Ele é o resultado da mistura dos dois. Então, às vezes, até o exemplo ali que eu dei, às vezes a gente tem nosso eixo hipotálamo, hipófise, que acaba tendo que jogar ali por vasos sanguíneos para se comunicar. Ele produz ali neurohormônios e se comunica ali. Por exemplo, no caso da serotonina, que vai ser liberada para agir e estimular a prolactina e ter ali a produção, né, do leite materno. Então, esse seria um exemplo aí que a gente tem, né, sobre essa secreção neurohormonal. Mas saibam os elementos envolvidos. Então, tem uma célula neurosecretora. Por quê? Porque ela é um neurônio, só que ela vai secretar em forma de hormônio para a minha circulação, certo? Então, tem como mensageiro químico o neurohormônio e ele vai até, né, uma célula-alvo distante. Agora, nosso último tipo de classificação é a classificação justácrina. Justácrina ou justácrina, já vi escrito dos dois formas, tá? Mas botei com Y aqui porque é o que a gente mais vê em provas em espanhol, tá? E é aquela que é justamente aquela que precisa ficar bem juntinho. Então eu escrevi isso daqui para vocês realmente não esquecerem. Então é bem, bem, bem juntinho. É coladinho uma célula na outra. É tão coladinho que eu vou usar ali, ó, de canais comunicantes entre uma célula e outra. Eu preciso ter uma proteína de membrana numa célula e eu preciso que a sua vizinha também tenha, formando um canal e tendo uma troca ali de substâncias, uma troca de informação meio que imediata. Onde é que a gente veria muito isso? No nosso tecido epitelial. Eu falei para vocês aqui, ó, desses canais, tá? Mas a gente vai ver, cadê a outra imagem aqui? Vou direto para ela, tá? A gente viu esses canais, certo? Canais junções comunicantes, tá? Então a gente tem essas proteínas aqui que a gente chama de conexinas. Essas minhas conexinas, elas formam aí um conexon, que é justamente, né, esse canal aqui que junta uma célula com a outra. E aí elas vão estar aqui, ó, aqui é uma célula, tá? Aqui é uma célula e essa daqui, ó, é outra. Então aqui, ó, daqui para cá é uma célula, daqui para cá é outra. E aí elas formam esses canais com uma proximidade de membrana muito grande. E aí essas minhas proteínas se filiam, se associam e permitem a passagem de substâncias aqui, tá? Então nós temos aqui um citosol, aqui outro citosol, aqui as minhas conexinas formando meu conexon, formando meu canal entre uma célula e outra, tá? Aqui o espaço intercelular, ou seja, né, entre as minhas células, a minha matriz extracelular,
certo? Seria essa região azulzinha aqui. E aqui a minha membrana em vermelho. E aí vocês veem que a minha membrana, ela tá prensada uma contra a outra nessa região onde a gente tem os nossos canais comunicantes, tá? E aqui eu vou ter uma constante passagem de substâncias entre uma célula e outra. É isso daqui, ó, célula emissora de um lado e célula receptora do outro. Mas a minha sinalização e o meu receptor é um coladinho no outro, beleza? Então eles ficam aqui, ó, bem juntinhos e eles podem trocar informação praticamente no tempo todo. É muito fácil porque é muito perto. Então, onde que eu vejo tanta célula perto assim? Lembrem sempre do nosso tecido epitelial, beleza? Então isso daqui é bem marcante nele, é um tipo de comunicação muito importante para epitélios. Aqui eu botei esse resumo que eu achei muito legal, certo? Eu ainda acrescentaria aqui neuroendócrina, mas ó, dessa página aqui, Biomedicina Padrão, eu mantive a página, porque às vezes pode ser útil para vocês conhecerem um pouquinho dela, né? Ver como é que é a página, como é que funciona e tal. Mas enfim, gostei desse resumo específico deles, e aí eu trouxe para vocês, certo? Nesse resumo, vocês podem ver, né, sinalização celular. Aqui nós temos uma célula emissora e células-alvo, e aqui, ó, eu recomendo para vocês que vocês refaçam esse desenho se vocês quiserem ter um resumão para vocês, tá? Então, aqui ó, nós temos uma célula, no caso, quando ela manda o sinal para ela mesma. Vejam, sigam a flechinha, ó. Ela emitiu o sinal e ela manda para ela mesma. Isso é o quê? Autócrina. Ou seja, a célula-alvo é a minha própria célula. Lembram que eu falei para vocês que quando é parácrina, são as células que estão perto. Então, essa célula aqui, ó, quando ela é produtora e as minhas vizinhas, certo? Essas que estão perto, são as receptoras, a gente fala de parácrina. Então, autócrina e parácrina aqui já representadas, certo? Contudo, às vezes a minha célula-alvo está muito distante. E aí eu vou utilizar vasos, eu vou utilizar circulação sanguínea para enviar o que? Hormônio. Não esqueçam. Isso é algo que eu acrescentaria, eu escreveria aqui, ó, o nome específico desse meu mensageiro químico, que é o meu hormônio, tá? Ele é liberado lá na minha circulação e assim a gente tem a nossa comunicação endócrina, célula-alvo distante, beleza? Mas por via de hormônio. Aqui nós temos a nossa sináptica representada também, tá? Neurônio e célula-alvo. Quando é sináptica, eles vão estar bem pertinho. A gente vai ter aqui, ó, uma fenda sináptica. Então, outra coisa que eu acrescentaria aqui para vocês, se vocês forem fazer o desenho, tá? Acrescentaria aqui a palavra fenda sináptica, colocaria elas bem pertinhos e escreveria aqui, ó, neurotransmissor, que é outro nome que vocês precisam saber, tá? O meu mensageiro químico aqui é neurotransmissor, lembrando que aqui na endócrina era o meu hormônio. E acrescentaria também a minha neuroendócrina, logo depois desses dois. E aí eu ia simbolizar justamente aquele mesmo desenho que a gente viu na parte de neuroendócrina. O meu neurônio liberando para a minha circulação, certo? A partir de um neurohormônio. Já não é neurotransmissor, é neurohormônio, tá? E aqui é minha contato dependente, certo? São células que precisam estar conectadas uma com a outra. E é a mesma coisa da minha comunicação eustácrina que a gente acabou de ver, certo? A nossa última comunicação. Então, essa daqui é a eustácrina. Então, eu faria também esse desenho aqui, poderia fazer tanto como células diferentes, né? Que é aquele exemplo lá que eu dei, às vezes meu endotélio se comunicando com conjuntivo, mas às vezes a gente também pode ter aí comunicação direta entre mesmas células, células iguais, tá? E várias situações em que esse contato dependente ela vai ocorrer, certo? A gente pode ter aí algumas células que vão se comunicar lá com macrófagos, por exemplo, enfim. Mas preciso ter contato entre uma proteína aqui, ó, da minha célula produtora, certo? Minha célula emissora, e da minha célula receptora. Elas precisam se unir por proteínas dela, tá? Elas não eliminam as coisas para meio, não eliminam para vasos sanguíneos, elas precisam se tocar. Então, por isso, contato dependente, mesma coisa de eustácrina. Então, gente, foi isso, tá? Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, vão falando comigo.